Então, vamos começar a nossa aula hoje, justamente aqui. Nós paramos falando de equivalência de capitais e hoje a gente começa a falar do tópico 9.6, desconto racional. Vai ser uma aulinha curtinha para que a gente encerre o assunto da primeira prova e vocês aproveitem o tempo do restante da aula para já irem dando uma olhada nos exercícios e os exercícios que tiverem dificuldades, vocês já vão me indicando para a gente ver se a gente abre essa sala novamente para fazer exercícios antes da nossa primeira avaliação. A avaliação prevista a princípio para ser colocada no e-mail de vocês a partir de sexta-feira. Então vamos lá. Desconto racional. A gente estava falando de desconto comercial, né? E agora a gente vai falar de desconto racional. Vocês depois comparem, tá, os dois descontos para ficar claro para vocês qual a diferença. Então vamos lá. Definição. Chamamos de desconto racional, ou também chamado de desconto por dentro. Lembre-se que o desconto comercial a gente chamava de desconto por fora. Esse daqui é chamado de por dentro. O equivalente ao juro produzido pelo valor atual do título, numa taxa fixada e durante o tempo correspondente. Tá? Parece estranho, né? Juro produzido pelo valor atual do título numa taxa fixada e durante o tempo correspondente. Você vai ver que depois que a gente colocar isso na linguagem de fórmula, que é essa aqui, ó, você vai ver que não é nada demais. O que ele está falando é que o desconto ele se comporta parecido com o juro produzido pelo valor atual. Você tem o valor atual, aí depois você tem a taxa vezes o tempo. É como se você estivesse calculando um juro, né? Juro não é assim, né? Juro igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, no lugar do juro vai ser o tal do desconto racional. No lugar do capital vai ser o valor atual. Então, é equivalente ao juro produzido pelo valor atual. O valor atual fica no lugar do capital. Do título numa taxa fixada I e num tempo N. Tá? Então, é isso que ele está dizendo quando a gente escreve matematicamente. Fica mais simples de ver, eu acredito. Deixa eu ver se... Acho que dá para ampliar um pouco o tamanho dessa formulinha. Pronto, sim. Então, vamos lá. Nota. Na prática, somente o desconto comercial é utilizado. Boa. Isso é informação importante. Somente o desconto comercial é utilizado. O desconto racional, teoricamente, ele daria valores maiores de desconto. Então, o que o pessoal faz? O pessoal usa os juros que dão maiores valores, né, para cobrar os outros, e na hora de dar o desconto, eles usam um desconto que dê o menor valor possível. Então, em geral, se usa o desconto comercial e o juro composto, né? Então, o desconto comercial é o menor desconto possível, o juro composto é o maior juro possível. O cara quer te cobrar muito e quer te descontar pouco. Então, essa mais ou menos a prática que a gente vê no comércio. Tá? Então, na prática, somente o desconto comercial é utilizado. Porém, é necessário fazermos um rápido estudo do desconto racional, porque, como veremos no capítulo 11, o desconto composto está ligado a esse conceito. Então, vamos lá. O valor do desconto racional, chamando BR, é o nosso valor do desconto racional, e AR, o valor atual ou valor descontado racional, temos pela definição essa formulinha que a gente colocou aqui. Tá? Essa é a formulinha que a gente usa para o tal do desconto racional. Pega-se o valor atual, que é o valor atual do valor descontado racional, e pega-se a taxa do problema, pega-se o tempo, e assim a gente calcula o tal do desconto racional. Bem, aí, valor do desconto racional em função do valor nominal. Em geral, descontos é isso aqui, né? Descontos nada mais são do que você pegar o valor nominal e tirar o valor atual, né? Isso sempre é o desconto. O nominal menos o desconto, menos o atual. Ou seja, o valor que está no título menos o valor que de fato você paga. Essa diferença é o desconto. Aí, organizando, passando o A para cá e o desconto para lá, o valor atual ele é o nominal menos
o desconto. No nosso caso, a gente está falando de racional, então o valor atual racional é o nominal menos o desconto racional. Bem, aí substituindo 5 em 4, esse é o valor atual racional, aí ele quer que você coloque aqui, né? Ou seja, você vai pegar aqui, você tem o desconto racional, e você vai pegar este valor atual e vai substituir ele por N, isso, vai substituir ele por N menos DR, e aí isso estará multiplicando I, que estará multiplicando N. Essa substituição que você vai fazer, e aí quando você faz isso, ó, tá aqui, certo? Aí você tem, isso é igual a, bem, tem que precisar dessa igualdade, né? Então, o que é o DR? O DR é o I vezes o N, e também o I vezes o menos DR. Certo? E isso tudo está multiplicando N. Ele distribuiu, né? Pegou o I, multiplicou os dois, tendo essa parcela e essa daqui ele só repetiu. Bem, aí isso implica que passa o DR para o outro lado, né? Você tem aqui DR, menos DR e tem DR aqui. Passou para o outro lado, fica DR mais DR. Tá bem, né? Tá confuso. Vamos fazer nós mesmos. Coisa escrita estranha. O que você tem aqui, DR é igual a N menos DR vezes I vezes N. Então você conclui que DR é igual a NI menos DRI, NI menos isso, I vezes N, I vezes menos DR, tá certo? E quem mais? I vezes N. Tudo isso vezes N. N. Tá estranho, tá? NI aqui tudo bem. Distribuiu. Ah, ele já colocou o N aqui. Ah, tá certo. Tá bom. Desculpa. Eu não estava vendo que ele tinha colocado logo o N. Tá certo. Aí o I vai multiplicar e o N também. Agora tá certo. D, R e N. Ok. Beleza. Aí faz o que mais? Ele pegou aqui e trouxe DR e N para o outro lado. Aí ficou DR. Como tá menos aqui, fica mais, né? DR vezes I vezes N. E do lado direito ele deixou só o N, o I e o Nzinho. Ok, perfeito. Aí ele coloca o DR em evidência. Aí ele tem DR que multiplica 1 mais I vezes N. Colocou o DR em evidência e você tem N e N. Ok. E o que ele quer é o DR. Aí quando ele vai escrever o DR, isso vai ser N e N dividido por 1 mais IN. Ok. Entendido? Essa formulinha aqui que ele deduz. Beleza, ele encontra então a fórmula para o desconto racional. É o nominal vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 1 mais a taxa vezes o tempo. Que é o valor do desconto racional em função do valor nominal do título, né? Então, ele queria destacar o N separado do DR. O resto são taxas e tempos, né? Mas ele queria colocar o D em função desse N aqui. Ele está em função do N, do I e do outro Nzinho, mas ele quis destacar o D em função do nominal, porque geralmente que você vai resolver um problema, o cara te dá o nominal, a taxa e o tempo. Então você precisa calcular o desconto racional. Na maioria dos problemas clássicos é isso que vai ser feito. E aí, valor atual racional. Então, voltando para o fato de que o valor atual ele é igual a N menos o DR, né? Então, você pode substituir esse DR pelo seu valor obtido na continha anterior. Então, você tem que o AR ele é igual ao nominal menos o DR. E o DR
é tudo isso aí. NN, 1 mais IN. 1 mais IN. Então, N e N dividido por 1 mais IN. É isso que você tem quando você substitui o DR pelo valor obtido em 6, que é isso aqui. Ok. Aí, tira o mínimo, né? O mínimo é esse próprio cara daqui, multiplica o N, é o que ele fez aqui, e esse daqui ele só repete, né? Porque esse mínimo dividido por ele mesmo vai dar 1 multiplicado pelo de cima, faz a continha das frações. Aí ele chega nessa situação aqui. Ora, nessa situação, você quando distribui, aí o que acontece? N vezes 1 vai dar N, e N vezes isso daqui vai dar N vezes I vezes N, né? Ou seja, tem que o AR aqui, ele é igual a N que multiplica 1 mais IN, isso menos N e N, e tudo isso sobre 1 mais IN. Né? Você tirou o mínimo, dividiu por 1, multiplicou por N, dá isso. Pega o mínimo, divide por ele mesmo, multiplica por esse, dá ele mesmo. E aí você tem, você distribui o N, aí fica N vezes 1 dá N, mais N e N, e menos N e N, tudo isso sobre 1 mais IN. Aí cancela esse com esse. O AR, então, vai ser o N grande dividido por 1 mais IN. Ok. Ele encontra uma formulinha aí para facilitar as contas quando você quiser o valor atual racional. E aí ele lembra aqui, lembrando que o desconto é N e N. Esse desconto é o desconto comercial, né? E substituindo em 6, vem que, se você chama o desconto de N e N e substitui em 6, sendo que, lembrando que esse daqui ele está falando a respeito do outro desconto, do desconto racional, né? Se você fizer isso, em 6 vem que o desconto racional vai ser o Dzinho que está em cima, né? Isso daqui é o D. Isso daqui é o D. Então fica D sobre 1 mais IN. DR é o D sobre 1 mais IN, e assim você consegue relacionar, né? Nos permite concluir que o desconto racional é menor que o desconto comercial. Isso daqui é uma relação entre os dois descontos, né? Você tem que o desconto racional se relaciona com o desconto, o desconto racional se relaciona com o desconto comercial dessa maneira. Isso significa dizer que quando você divide aqui, esse número tende a ficar menor do que esse. Então você tem que, você consegue concluir que o desconto racional ele é menor do que o desconto comercial. Consequentemente, ninguém quer usar. Na verdade, acaba sendo desvantajoso. Ninguém usa. A taxa aqui é um número menor, em geral menor do que 1, né? Quando você faz essas contas, esse desconto fica desvantajoso. As pessoas preferem usar o desconto comercial. Bem, aí exemplos de exercícios. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou olhando também muito para vocês porque eu estou com medo de estar falando e a minha rede cair, o que aconteceu? Na aula de análise caiu e eu falei os 2 minutinhos sozinho. É bom porque está gravado. Vamos lá. Exemplo. Só vai ser esse exemplo, tá? E essa nota, pronto, eu vou terminar minha aula por aqui. Vou deixar vocês fazendo exercício. Então, um título de 6.000 vai ser descontado a taxa de... Então, o título tem valor nominal 6.000.
e ele vai ter uma taxa de 2,1% ao mês, e o tempo vai ser 45 dias para o vencimento do título. Então, você já tem aqui, o nominal é 6 mil, o tempo é de 45 dias, e a taxa foi dada como 2,1% ao mês. 2,1% ao mês. Você pode fazer a taxa 100 dias ou o tempo 100 mês. Ele optou por fazer a taxa ser em dias. Poderia ser o contrário? Poderia sim. Não tinha problema não. Você poderia ter transformado esse tempo em mês. Seria 1,5 meses, né? Se você quisesse trabalhar em mês, isso daqui seria 1,5 meses. Certo? Mas ele optou por fazer essa mudança. E como é que ele faz essa mudança? Ele pega o 2,1 e divide por 30. 2,1 é ao mês. Como o mês é considerado como 30 dias, você divide isso por 30. Se aí precisa de uma calculadora, talvez alguém precise, né? Mas em geral não é necessário, certo? Você tem uma casa decimal, você está dividindo por 30. Então o que é que você faz? Você acrescenta um zero aqui, né? Ó, tem uma casa que não tem nenhum. Então você olha para essa conta como sendo, esquece a vírgula daqui e acrescenta o zero aqui. Ó. É a mesma coisa. O que você está fazendo? Você está com 2,1 dividido por 30, né? Aí você multiplica por 10 em cima e embaixo. Isso é a mesma coisa que 21 dividido por 300, tá? Multiplica por 10 em cima e embaixo, continua com a mesma fração. Então, 21 dividido por 300. Aí dá para dividir? Não. Aí você coloca um zero, 0, tá certo? Aí você tem 210 para dividir por 300. Dá para dividir? Ainda não. Aí você coloca outro zero e 0. Certo? Aí agora você está com 2.100 para dividir por 300. Aí dá 7. 7 vezes nada, nada, nada. 7 vezes nada, nada. 7 vezes 3, 21. Ok? Aí 0,07. Fazendo aí no peito da raça. Ficou horrível a escrita da minha questão, da minha conta. Eu vou refazê-la agora. Sim. 300. Como é que foi? Fui dividir, ficou 0,0, depois 7 e aqui 0. Certo? Foi essa conta que foi feita aí. Dá isso. Dá 0, faltou um 0, né? Não. 0,07, tá certo. Aí você divide por 100, né? Para não ficar escrevendo percentual. Então isso daqui é isso por cento. Aí por cento 0,007. Divido isso daqui por 100 para ter esse. Ok. Aí ele pediu o quê? Letra A, o valor do desconto racional. O desconto racional é dado por isso. É só colocar os dados. 6.000, 0,0007, 45 dias, tá certo? Aí 1, novamente a taxa, novamente o tempo. Faz conta, encontra isso. Esse é o desconto racional. Certo? O desconto racional é isso. Aí ele pede também o valor atual racional. Para calcular o valor atual racional é essa ideia que você vai usar aqui. Nominal sobre... Aí ele fez com a diferença aqui. Esse aqui é o número da página, tá? Não atrapalha. Ele fez com a diferença. Ele pegou o valor natural ou o valor nominal e tirou o desconto racional. O nominal é 6.000. O desconto racional ele tinha acabado de calcular. Ele dispensou 22 centavos. Não dá para dispensar, eu não dispensaria. Aí faz a diferença com os centavos. E encontra o valor aqui com os centavos. Bem, aí comparando o valor do desconto racional com o valor do desconto comercial obtido na página 112, lá a gente tem encontrado 189, comprovamos a afirmação do desconto racional é menor que o comercial. Eu inverti, não foi? A minha fala, eu disse o tempo todo que o racional era um desconto maior do que o comercial. É o contrário, né? O comercial é que é maior do que o racional. E o pessoal opta por ele. Então, deixa eu corrigir. Que eu estava dizendo isso o tempo todo. Estava invertendo, né? No comércio, o pessoal opta, então, pelo desconto maior. Tá? Deixa eu corrigir, eu disse isso. Desde o início da aula, deixa eu inverter. Tá? Quem é maior
é o desconto comercial. Eu inverti na minha fala. O desconto racional, ele é menor do que o comercial. Está dito aqui também, né? Ó, naquela nota. Aqui, ó. Quando você faz essa conta, o que a gente compara os dois descontos, quando você pega o D e divide por esse valor aqui fica menor. Então esse desconto é menor, o valor maior é esse, corrigindo o que eu tinha dito de errado antes, tá bom? Antes tarde do que nunca, né? Pronto, eu só preparei isso para hoje porque eu não quero fazer uma prova incluindo juros compostos e juros simples. A gente já fez a parte do simples, que é o capítulo 8 e o capítulo 9, e a gente vai fazer a parte do composto para a segunda prova, tá bom? Então, deixa eu parar a gravação.